Iniciar a gravação. Beleza, já está gravando. Então tá, pessoal, de novo, né, vou gravar pelo OBS, visto que o Teams está com problema, tá? Isso foi relatado mesmo, durante essa semana eles estariam em manutenção aí do software e talvez teriam alguns problemas durante o uso. Um deles é que a gravação não foi possível direto pelo Teams. Então vou estar gravando no OBS, vou estar subindo no YouTube e depois, assim que eu gerar o link, eu disponibilizo ele no mesmo canal, tá? Vou sempre mostrar para vocês isso aqui, né? Onde eu disponibilizo as reuniões nossas, as nossas gravações. Basicamente aqui na resposta do... Tá aqui, ó. A resposta tá aqui, ó. web.microsoftstream. Beleza? Acessem esse link. Esse link é a gravação da aula em questão. Então essa é a nossa primeira aula. Aqui está o link da primeira gravação. Nossa segunda aula. Aqui está o nosso link da nossa segunda aula. Beleza? E sempre acessem dessa maneira aí para vocês estarem revisitando a disciplina. E aí eu vou estar respondendo aqui, ó. Dentro desse chat aqui. O link daí agora a única diferença é que vai estar no YouTube. Daí eu vou subir por lá. Daí. Já está gravando no OBS. Então pessoal, como eu falei, semana passada a gente fez uns exemplos de peça. Mostrei a questão de criação de novas camadas, mudanças de cores, aplicação de algumas ferramentas como linha e apagar. Basicamente foi o que a gente mais utilizou, né? Hoje a gente vai estar fazendo o que? Um desenho que basicamente é um desenho que vocês vão estar sempre fazendo, né, que é a questão do desenho de uma folha padrão, né, para a gente estar utilizando aí na parte da impressão dos desenhos. E aí poder criar margens no padrão BNT. Então eu vou estar explicando um pouco agora como fazer um desenho de uma folha, e aí ele vai ter uma escala, né, e quando for aplicar um desenho, quiser trazer para dentro dessa folha, como é que ele fica. Como é que a gente faz o desenho dessa margem, né? Então daí eu vou usar a folha, o desenho da folha, né, como um material de ferramenta, um desenho de treinamento para a gente estar evoluindo dentro da disciplina. Em paralelo a isso, depois, né, o que eu vou estar fazendo com vocês? Tá aqui, tá, não é aqui, software aplicativo CAD, exercícios. Aqui, ó, lista de exercício 1 já está pronta, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês, que basicamente são essas peças, esses desenhos que vocês vão estar fazendo. De novo, isso são desenhos de treinamento, tá? Na hora da avaliação, eu já estou adiantando isso para vocês, né? Podem ter certeza que a minha ideia não vai ser cobrar desenhos tão complexos, mas mais um desenho na média, né? Não desenhos tão fáceis talvez quanto esse, né? Nem tão complexos talvez quanto esse. Porém, uma coisa que eu vou dizer para vocês é que na hora de resolver ele, né, com vocês, corrigir, né? Eu vou estar corrigindo todos. Então a gente vai estar aqui vendo todos os desenhos e a ideia é a gente aprender eles ao máximo. E como que a gente faz esses desenhos? Basicamente utiliza as ferramentas que estão aqui em cima. E aí agora no desenho da folha que a gente vai estar fazendo junto, né? Vocês vão estar acompanhando eu fazendo, e aí eu aconselho vocês aí já ir abrindo o AutoCAD, já ir tentando acompanhar o uso da ferramenta. A gente vai treinar mais algumas ferramentas, eu vou estar explicando elas com calma quando a gente for utilizando, né? Então sempre que a gente abre o AutoCAD, ele vai abrir nessa tela de Start, beleza? Essa tela de início. Essa tela eu já mostrei para vocês semana passada, que basicamente ela se encontra em qualquer software hoje em dia, né? Se tu vai aqui até no Google, ó, vem aqui no Google, na hora que tu clica aqui abre aqui essa nova guia. Essa aqui é a tela de Start do Google, onde a gente tem aqui os sites mais usados, mais visitados, algumas sugestões de sites, né? De acordo com o nosso histórico. Então aqui está a nossa tela de Start do Google. Se tu vai no Excel, também tem uma tela de Start. Se tu vai no Word, também tem uma tela de Start. Então uma tela de Start sempre vai estar ali presente. E essa aqui é a tela de Start do AutoCAD. Para te estar iniciando o teu desenho realmente, tu não vai fazer ele nessa tela. Tu vai estar clicando aqui em New, né? Nosso comando New, onde está meu mouse. Que no português vai estar no novo, né? Para a gente criar uma folha de desenho nova em branco. Sempre sugiro para vocês utilizarem o ACAD ISO quando tu não tem uma folha já pré-criada. Aqui, por exemplo, eu tenho essa folha aqui que vocês não devem ter, né? Que é essa folha Eletro, que eu criei com o pessoal da Eletro, no caso do semestre passado. Aqui, normalmente vai vir selecionado como default, né? Como padrão, o ACAD ISO. Esse carinha aqui que é utilizado para desenhos 2D. Abram normalmente nesse desenho, tá? E aqui vai estar abrindo aqui uma folha de desenho em branco com uma camada só criada, camada de nome 0, desenho na linha em branco e no caso ele todo em branco aqui. Daí agora a nossa ideia é a gente desenhar uma folha com as suas margens no padrão ABNT. E aqui eu queria dizer uma coisa importante para vocês. Por que a gente utiliza o padrão ABNT, né? Muitos professores acabam não falando, eles ensinam isso, porém a gente acaba não falando da importância disso, né? Porque muitos alunos meio que desdenham a importância de fazer uma impressão com normas na ABNT, eu gerar um desenho nas normas da ABNT, né? O que seria a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas.
a gente trabalha em cima de uma área, um curso, que é um curso técnico. Então, muito que a gente vai revisitar, vai trabalhar, vai vir da BNT, porque a gente vai ter que seguir normas técnicas para garantir a execução de um bom trabalho. Que o nosso trabalho, no caso, seja executado com um padrão bom. Por quê? O que basicamente a BNT já vai trazer para a gente? Padrões de margem, distâncias de margem, né? Que na hora que eu for encadernar aquela folha, na hora que eu for grampear ela, fazer perfuração para colocá-la numa pasta, aquela questão de eu deixar aquela margem com tamanho de acordo com a BNT sugere, na hora que eu precisar encadernar, não vai estar furando o desenho, não vai vai ter espaço em poder fazer essa encadernação. Por isso que a gente utiliza essa norma para criar esse padrão, beleza? Então o que acontece? A gente utiliza essa norma por uma questão de bom uso, realmente, para tornar o desenho ali agradável, com os padrões que já foram pré-testados. Então vai te garantir o quê? Que tu vai ter um menor erro. Óbvio que eu sei que é chato ter que ficar gravando aqueles negocinhos, tem que ficar configurando no Word, normalmente isso que é ruim, né? Tem que ficar configurando no Word e tudo mais, né? Eu sei que essa questão é ruim. Aí uma coisa que eu queria dizer para vocês é que a gente utiliza as normas justamente para evitar esses erros. Essas normas vão acompanhar vocês no curso técnico, tá? Na hora que a gente for em projetos, a gente vai utilizar NBRs também, normas brasileiras regulamentadoras. Aí vai ter a 5410, 5413, 5419, que são normas que estão ao nosso lado, estão aqui para nos ajudar. Por isso que não tenham medo, tá? E não criem esse preconceito, por assim se dizer, né? Sobre a questão de normatização. Ela está ali porque ela é bem importante e é bom vocês serem amigas delas, né? Então olha só aqui, pessoal, se a gente for ver agora a questão do AutoCAD, a gente vai ter que desenhar uma folha, beleza? Vamos imaginar o seguinte, folha que eu vou usar para desenho. Eu posso ter uma folha A4, tranquilo, deixa eu abrir aqui a câmera de novo. Eu posso ter uma folha A4, isso aqui é uma folha A4, tranquilo. Ó, não sei se todo mundo já conhece, mas isso aqui é uma folha A4, é a folha que vocês basicamente utilizam para imprimir aí os trabalhos. Aqui ela está dobrada, né? Mas ela tem um tamanho e um padrão que a gente chama de A4. Essa é o único tipo de folha que existe? Não sei se todo mundo já sabe, mas existem folhas de tamanho de padrão maior. Por exemplo, folha A3 que a gente vai chamar. O número diminui, tá? E o tamanho da folha aumenta, é assim mesmo. Assim como também tem folha A5, tá? Por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi toda feita em padrão A5. Era como se fosse metade da A4. Então se tu pegar a minha dissertação do mestrado, ela impressa, né? Ela é desse tamanho assim. Ela é metade de uma folha A4, tu abre como se fosse um livrinho de mão. Por exemplo, esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho aqui, ele é impresso mais ou menos no padrão A5, ó, que é metade de uma folha A4. Tranquilo? Então olha aqui, ó. Aí tem aqui tamanho A5. Aí tu dobra o tamanho, ela vira uma A4. Tá, professor, o que seria uma A3? Seguindo a lógica, seria duas folhas A4, né? E é isso mesmo. Se tu for seguir a lógica, né? Deixa eu pegar aqui uma outra folha de representação. Seriam duas folhas A4, uma do lado da outra. Daí vai ter a folha A3. Folha 2 existe? Existe. Seriam duas folhas A3. Folha 1, duas folhas A2. Elas vão então o quê? Desdobrando e vão aumentando de tamanho. Por que isso? Porque muitos projetos não cabem, né? Não ficam bem detalhados somente numa folha de tamanho A4. Imagine numa 5, por exemplo. Né? Então o que a gente usa como recurso? Folhas maiores. Então a gente vai ter folhas A2, A3, A0, tem folhas A0 também, folhas A1, folhas maiores que A0, né? Para gerar impressão, para depois eu ter uma folha bem detalhada na hora de execução. Então imagine vocês como eletrotécnicos, né? Eu estou fazendo eletrotécnica. Estou fazendo a disciplina de instalações. O que vocês aprendem? A realizar toda a instalação da casa. Se tu trabalha numa empresa, o que normalmente uma empresa que é bem conceituada, né, que trabalha muito tempo no mercado, vai fazer? Antes de realmente executar o trabalho, né, a instalação, o que ele vai fazer? Ele vai lá e executa um projeto. Aí esse projeto é o que o instalador, né, o eletricista, ou vocês como eletrotécnicos, vão levar até o local, vão ter que ler o projeto, né, para poder executar. E aí se eu tenho uma casa gigante, e aí eu tenho que reduzir para caber numa folha 4, o que vai acontecer? Um desenho muito pequenininho, cheio de detalhes que tu nem vai conseguir ler. Imagine vocês em cima do forno, no escuro, tendo que executar e não conseguindo ler uma folha 4. O que eles fazem então? Imprimem uma folha maior. Aí vai ter folha, como eu falei para vocês, A2, A3, até o tamanho A0, né? E como que a gente arquiva isso? Basicamente a gente realiza dobraduras na folha que elas ficam sempre do tamanho de uma folha 4. Daí eu consigo armazenar elas numa pastinha e depois quando eu precisar eu abro a pasta, vou desdobrando ela até ela ir para o tamanho total e eu poder verificar aí então o desenho. Então baseado nisso, nessa introdução que eu dei a vocês aí rapidamente, né? O que a gente vai ver aqui? Vamos primeiro fazer uma margem, um desenho, tá? Do padrão ABNT de uma folha A4. Tranquilo? Vamos começar pelo que a gente vai mais usar, né?
Então uma coisa importante de vocês saberem é o que? O tamanho de uma folha 4. Por quê? Eu tenho que desenhar a folha 4 no tamanho que ela é. Então se eu for botar aqui, ó, qualquer local, se eu botar tamanho folha 4, dimensões, de qualquer maneira, jogar isso no Google, né, tu vai ter o tamanho das folhas, ó. Daí aqui temos as folhas no padrão ISO, ó, desde o A0 até o A7, tá? Temos folha de tamanho A7. Eu particularmente nunca vi uma A5, na verdade, eu só fui ver na minha dissertação. Eu sabia da existência, né, mas o uso dela em si, basicamente, eu só fui ver na minha dissertação. Antes disso eu nunca tinha visto um uso para ela. Porém aqui, como a gente está vendo, tem até de tamanho A7. Percebam que as dimensões, ó, como eu falei para vocês, elas sempre se dobram. Ó. Enquanto que aqui é o 297, a altura da folha 4, né, que ela é mais alta do que larga, se eu estiver vendo ela em retrato, vai ser o que? A largura da 3. Aí a altura vai ser maior e assim vai indo. Ó. Essa medida vai sendo jogada para lá. E essa aqui vai dobrando em relação àquela. Ó, dobra, dobra e assim por diante. Então, continuando um pouco agora, o que acontece? O tamanho da folha A4, basicamente, ela é 210, então ela tem aqui, ó, 21 centímetros por 29,7, é quase do tamanho de uma régua, um pouco menor, 3 milímetros menor. Então ela tem 210 por 297 milímetros. Em centímetros, se alguém quer saber, 21 por 29,7, beleza? Basicamente dividiu por 10. Né? Em polegadas também, às vezes, traz essa informação. Porém, para a gente desenhar, quando a gente está desenhando aqui no padrão ISO, com a escala métrica, que é o que nos interessa, tá? Uma coisa importante se falar, a escala métrica que a gente utiliza no Brasil. Onde a gente vai se orientar por metros, centímetros, milímetros. Então a gente usa a escala métrica. Assim como quase o mundo inteiro, tá? Com exceção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos ele utiliza a escala muito em polegadas. Quando tu está dirigindo o carro lá nos Estados Unidos, o velocímetro deles é em milhas por hora, não é em quilômetros por hora. Aí muda um pouco. Por quê? Porque é um padrão que eles querem seguir, eles optaram por isso, né? Se diferenciar em relação ao mundo. Talvez com o intuito de querer se destacar, né? Não sei se foi esse o intuito, né? Então eles se diferenciam em algumas coisas, tá? Inclusive, fica aqui uma curiosidade, se tu pegar a tua calculadora, digitar 1,5, pode ser a tua Cássio, né? Tu vai ver que vai aparecer, se tu não mudou, né? O padrão, 1,5 e não 1,5. E quando tu bota 1000, aparece 1,000.00 na tua Cássio, né? Por quê? Porque ele utiliza o padrão americano, onde o ponto é a vírgula é o ponto, é o contrário da gente. Quando a gente escreve R$1,50, a gente bota 1,50. O americano bota 1,50, $1,50. Até nisso eles trocam, tá? Fica aí a dica para vocês não se confundirem na questão da Cássio. Se ela tiver com vírgula no lugar do ponto, é porque é o padrão americano. Então aqui, se a gente vai ter que desenhar uma folha de 297 por 210, que é aqui a 4, né? A gente vai ter que fazer o que? Desenhar isso no AutoCAD. Então, como eu já falei para vocês semana passada, o AutoCAD, por que ele é um software tão bom? Porque eu realizo meus desenhos, né, com as medidas exatamente como elas são, sem ter que ficar aí criando padrões, criando escalas, né? Porque eu consigo aplicar isso diretamente. Deixa eu abrir aqui isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar a minha tela um pouco mais aqui. Fechou. Eu consigo o quê? Criar desenhos no tamanho real como ele é. Por isso que uma coisa que eu falei para vocês, pessoal, a unidade do desenho, eu já falei semana passada, né? Não nos interessa. Não nos interessa se tu vai desenhar em milímetros, em metros, em centímetros, porque isso depois tu define. O que eu quero que vocês desenhem é o quê? Define ali uma unidade de medida e realiza o desenho sem converter nada, sem dividir por 10, dividir por 100, dividir por 1000. Não, eu quero que tu desenhe a unidade como tu está vendo o desenho. Beleza? Então, por exemplo, a folha, ó, 210 por 297. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar um retângulo de 210 por 297. Então tu pode usar o comando line, beleza? Eu vou clicar aqui em line. Vou começar o desenho agora um pouco diferente para vocês verem, aprenderem algo a mais, né? Mas como a gente faz o desenho que eu mostrei semana passada e que não está errado, tá? Tu poderia vir aqui, clicar em qualquer ponto e fixar ali, ó, o primeiro ponto do line. Tu aponta para o lado que tu quer criar o desenho e insere a medida. Como eu vou desenhar em formato retrato, que é o retângulo, a altura maior que a base, né? O que eu posso fazer? Eu boto aqui 210, dou um Enter, ele vai criar uma linha de tamanho 210, sempre frisando. Cuidem muito com a questão do zoom. Se o zoom estiver muito perto, o que vai acontecer? Na hora que vai desenhar a linha,
ele vai fugir da tua tela. Se o zoom estiver muito longe, nem vai aparecer a linha para ti direito. Tu tem que sempre fazer o que? Trabalhar com a escala de zoom próximo ao que tu está desenhando. Apontar para cima, 297, Enter. Aponta para a esquerda, 210, Enter. E depois aqui tu pode ou fechar clicando com o mouse mesmo, tá? Não tem problema. Ou se não, tu aponta para baixo e digita novamente, né? 297, Enter. Esse retângulo então é a nossa folha 4, beleza? Se eu fosse imprimir ele aqui e botasse que essa aqui era minhas margens, basicamente não iria sair na impressão. Por quê? Porque a impressora não consegue imprimir bem no final da borda da folha, né? Ela já não faz isso para evitar que suje aqui a folha ou suje a impressora dentro. Então, se tu for desenhar, no caso imprimir, né, na escala, tu vai ver que não vai sair. Mas se tu tivesse uma folha A3, que é uma folha maior, e imprimisse, ela iria sair bem na metade da folha A3, que daí seria o tamanho exato da folha 4. Então o desenho que eu fiz agora aqui é o que? Uma folha 4. Eu fiz conforme a gente viu semana passada. Vou ensinar outras maneiras também agora aqui. Ó. Quais seriam as outras maneiras? Clico no comando Line, e aqui tu vai ver que ele vai pedir o que? Duas informações. 351, vírgula, na verdade não é nem uma vírgula, né? Ponto, né? 7095, porque aqui está no padrão americano, tá? E do outro lado ele aparece aquele 209.15. O que seriam essas duas informações? Duas medidas em X e em Y. Percebam agora aqui, ó, no mouse. Se eu vou indo com o mouse para a direita, ó, estou indo com o mouse para a direita, o que vai crescendo? A minha medida em X, ó, 600, 700, 800, que é o que? A minha medida do eixo 0, que é onde está aquele X e Y, até o mouse. Então, dali até o mouse tem 850 de distância, 0,282, né? Se eu vou com o mouse para cima, ó, vou tentar ir com o mouse para cima sem mexer muito em X, ó, tô indo para aqui. Olhem só, a medida da direita vai aumentando. Então o que acontece? Isso aqui nada mais é que um plano cartesiano de duas dimensões, de X e Y, eixo X e eixo Y. Eu posso inserir o meu primeiro ponto, ou o próximo ponto do desenho, informando coordenadas cartesianas. Então olhem só, eu vou fixar aqui o ponto, ó, em 200 e 200, que seria mais ou menos aqui, onde está o mouse. Ó, 200, 199 e 200 aqui. Mais ou menos aqui, tá? Olha onde é que está o mouse. Tá, professor, mas eu queria começar que o meu desenho começasse em 200 e 200. Tem como eu fazer isso? E é agora que eu vou ensinar. Como tu poderia começar então sem clicar no mouse e digitando, né? Tu basicamente digitaria 200. Tranquilo? Tá ali, digitou 200. Tu não vai dar Enter ainda. Tu digitou 200. O que tu vai fazer para fixar? Tu vai clicar na tecla, né? Vírgula, beleza? Clicamos em vírgula, o que vai acontecer? Percebam que já mudou ali, ó. Apareceu um cadeadinho, tá vendo ali? Ó, se eu tentar mexer, ele já está fixado em 200. O que acontece? Ele está dizendo para mim, não, peraí, a medida 200 está fixada. Quer dizer que vai começar do X em 200. Agora, cabe a ti definir quanto que é o Y. Então, quando eu boto a vírgula, tá? E aí aqui está a questão. Como é a vírgula separa coordenadas. Botei 200 em X, vírgula, eu vou ter que inserir agora o valor de Y. E já até ele já aparece ali, ele trava o cadeadinho, vocês podem ver na minha tela aí, né? Que ele travou o cadeadinho na dimensão 200. E aí tu digita 200 novamente e dá um Enter. Na hora que tu dá o Enter, olhem só, ele começa exatamente onde é 200 e 200. Perceba aqui que são 4 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4. E ali começa a linha. Cada quadradinho daquele é 50. Então ele tem, ó, 50, 100, 150, 200. Foi o que ele dividiu ali, aquele grid. Cada quadradinho daquele então é 50. Beleza? Então ele travou em 200 e 200. E agora tu pode, por exemplo, apontar para a direita e sair digitando. Porém, eu vou tentar passar de uma forma diferente para vocês agora. Então olhem só, a gente travou primeiro 200 e 200. O próximo linha que eu quero fazer é o que? 210, porque é em X, né? E, vírgula, 0, porque eu não quero subir nada em Y. Eu quero que a linha vá só de acordo ali, em paralelo com o eixo X, 210 para a direita. Então olha o comando que eu vou entrar. 210, vírgula, 0. Vou botar 0. Enter. Por quê? Porque ali, ó, ficou o quê? 200. Comecei com 200 e 200, né? Fui até 210 para a direita e 0 em Y, para ele vir em linha reta, para ele não ficar uma diagonal, né? Então eu fiz aqui. Criei a linha de baixo. Agora vamos subir para cima na vertical, linha retinha. Como é que eu tenho que fazer agora? 0,297, para ele subir 297. Então a gente vai lá e bota 0, ele até travou ali, né?
297. Enter, ó, subiu na vertical 297 unidades. Subiu ali, ó. Aponta para a esquerda, mas nem precisaria apontar, tu poderia só ir digitando, tá? Agora eu tenho que andar o quê? 210 na direção da esquerda. E aí vem um outro porém. Se eu quero andar 210 na direção da esquerda, como que a gente retrata isso na matemática escalar? Basicamente, né, na matemática vetorial. Quando eu quero ir para um sentido, e se eu digo que aquele sentido é positivo, igual a 210, se eu quero voltar em relação àquele sentido, a gente utiliza o sinal de negativo. Isso vem da matemática escalar e vetorial, né? Então, olha só. Na verdade, da vetorial, não da escalar, da vetorial. Se eu quero andar então para a esquerda, eu vou ter que botar o quê? Menos 210, vírgula, 0. Coloquei os valores, dei o Enter. Fiz a linha agora aí para a esquerda, né? Na horizontal, na linha retinha, bonitinha. E agora eu tenho que descer 297, então eu posso botar 0, menos 297. Eu dou Enter, fiz ali os 4 pontos do retângulo. Dou um ESC, né, para sair do comando. E está aqui o retângulo. Estão aqui os dois retângulos que eu desenhei. Vou mostrar para vocês, ó, que eles têm exatamente o mesmo tamanho. Eu vou botar um em cima do outro, tá? Ó, coloquei ali. Olha só, eles têm o mesmo tamanho, tudo bonitinho, tudo igual, certinho. Fiz o que? O mesmo desenho a partir de 2 processos. Professor, gostei mais do primeiro. Normalmente, quem está começando vai entender, fica mais intuitivo pelo primeiro, onde tu dá cliques, onde tu sai, só aponta para o lado que tu quer ir e digita. Gostei mais do primeiro. Ah, professor, eu achei interessante o segundo, eu quero aprender mais. Pode executar o segundo, beleza? Tá, mas eu preciso saber o segundo para manjar bem de AutoCAD? Não é obrigado. Tu pode começar só pelo primeiro, utilizar ele sempre, e aí tu vai evoluindo. Óbvio, né, que se tu tem os dois recursos, quando tu vai virar um desenhista, um projetista, realmente que vai usar o AutoCAD no dia a dia, quanto mais rápido tu executar os comandos, mais produtivo tu vai ser. E aí, às vezes, né, o segundo caso, tu vai conseguir executar o desenho mais rápido que usando o primeiro caso. E aí que tá, daí isso é mais para quando tu está no nível avançado. Agora que a gente está no nível bem básico, aprendendo, estamos na escola técnica, o importante é o quê? Chegar ao desenho final corretamente. O processo, o caminho, cada um vai desenvolver conforme o seu aprendizado. Isso eu sempre friso para os alunos, né? Tá começando o AutoCAD? Não se preocupa com masterizar as ferramentas, ser o cara mais rápido. O importante é o resultado e não muito o caminho, o percurso. Importante para mim, né, como professor, e para vocês como aprendizes agora, começando, né, a parte do AutoCAD, o importante é o resultado, tá? Então, ignorem muitos processos aqui. Eu estou ensinando porque eu quero, como eu falei, o professor de AutoCAD, a ideia é ter que mostrar o máximo possível da ferramenta para vocês. Eu estou mostrando aqui os 2 passos. Tem um outro jeito de executar, professor? Tem, tu poderia vir aqui e usar o comando retângulo, ó. Retângulo, vamos digitar aqui, né? Aqui a gente está em 500, vamos botar aqui uns 600,200. Ó, já travou ali. Ah, não. Peraí. Tem que travar mais para frente. Travar aqui assim. Vamos botar aqui 800,200. Ó, já travou aqui mais para frente. E agora tu vem aqui e digita as outras coordenadas, que vai ser o quê? 210,297. Então tu bota 210,297. Dá o Enter. Tá aqui o outro retângulo já pronto. Porque eu digitei o quê? A coordenada onde acabava o outro vértice do retângulo. Que quando tu entra no comando retângulo, o que ele pede para ti? Ó, retângulo. Especifique, aliás, specify first corner point. Então ele pede o quê? Para especificar o primeiro vértice, né? Primeiro canto, beleza? Se fosse traduzir ao pé da letra, mas seria o primeiro vértice do retângulo. Então eu clico, especifiquei o primeiro. Olhem bem o desenho que ele formata ali, ó. O que ele pede agora para especificar? O specify other corner point. Então o que ele pede? O segundo vértice. Então tu tem que ir com o mouse até lá mais ou menos, né, e indicar. Ah, mas eu não sei bem, o que eu posso fazer? Tu pode digitar, né? Ele digita os valores, que é 210, né, da direita, que é o tamanho da folha, vírgula 297, que é a parte vertical, quanto que ele sobe. Tá aqui de novo, né, o segundo retângulo. Desenhei então o mesmo retângulo utilizando 3 ferramentas. Teriam mais ferramentas também, tá? Poderia usar o comando Polyline para desenhar ela. Que daí a diferença do Polyline, né, é que, ó, na hora que eu fecho o retângulo, menos 210,0, 0,menos 297. Ó, na hora que eu fecho o retângulo aqui, ó, ele fica o retângulo inteiro. Eu só consigo selecionar o retângulo. Quando eu uso o comando retângulo também, eu só consigo selecionar o retângulo. Quando eu uso o comando line para ir desenhando, eu consigo selecionar linha por linha. E essa é a diferença na hora que eu faço o desenho com os diferentes comandos, tá?
Uma dica que a gente vai utilizar depois, a gente consegue dividir, tá? Essas 4 linhas que estão juntas, esse retângulo, em 4 linhas separadas. Tem como fazer isso também, a gente vai estar executando ela aqui. Então tá, continuando, eu vou utilizar o que eu fiz com o retângulo. Vou apagar essas aqui, ó. Como que eu fiz isso? Selecionei. Vou fazer aqui das 3 diferentes maneiras, né? Primeiro, tu pode clicar no mouse e segurar, e aí desenhando, ó, um formato que vai selecionar as 4 linhas. Selecionei elas. Vou lá e dou um delete ou clico na borracha. Vou clicar aqui no erase aqui, que é a borracha. Removi. Vou remover o segundo. Eu posso clicar no mouse, gerar esse retângulo de seleção e selecionar o meu desenho. Eu vou lá e dou um erase, apaguei. Ou se não, eu posso clicar em cima do meu ícone e aí eu selecionei os 4 e então dá o erase, apagar. Beleza? E aqui vocês já viram. Vou mover esse cara aqui, ó, comando move. Vou mover ele, vou botar ele mais aqui assim. Tá aqui a nossa folha desenhada, beleza? Tá, professor, desenhamos o retângulo. Agora vamos evoluir um pouco. O que a gente vai desenhar agora? A gente vai desenhar as 4 margens no padrão ABNT, beleza? Só um minuto que eu acho que o Google está meio perdido. Então olha só, a gente vai desenhar agora aqui, ó, as 4 margens no padrão ABNT. Quais são os, no caso os padrões ABNT de distância de margem, né, para desenho técnico? Se tu for verificar isso na internet, tu pode botar aqui margens ABNT desenho. Colocou aqui, ó, tu vai ver que vai aparecer aqui folha de desenhos, layout de dimensões, tu pode ir direto no imagens, dar uma pesquisada, tu vai ver aqui os valores, ó. Padrão ABNT é esse cara aqui. Beleza? Essas distâncias aqui informadas, ó, que é o que a gente vai usar. Então o padrão ABNT, basicamente, como que ele trabalha? Com as seguintes distâncias, né? Na margem esquerda, aqui dá de ver um pouquinho melhor. Isso aqui é direto da norma. Ó, vou puxar da norma. O que vai acontecer? Na nossa margem esquerda, o valor vai ser 25 milímetros, 2,5 cm. Na margem superior, na margem direita e na margem inferior, a gente vai utilizar 7 milímetros. Então, a gente vai ter o que está aqui nesse desenho. Na nossa folha 4, aqui, ó, 25, que dá para ver aqui, né, nessa 3. Embaixo, 7, conforme está aqui. Em cima, 7. Na direita, 7. Agora a gente vai ter que desenhar essas linhas dentro da folha, nessas distâncias pré-formatadas. E de novo, fica aqui a curiosidade, né, que a margem esquerda ela é maior porque é onde tu encaderna, é onde tu grampeia, beleza? Então normalmente como tu grampeia e encaderna ali, aquela margem ela é maior. E aí a gente desenhando essa margem, o que a gente vai criar? Desenhos que vão ser impressos em qualquer impressora no padrão ABNT, mantendo ali uma norma técnica aplicada bem prática, né? Então olhem só aqui. Deixa eu abrir aqui a câmera, de vez em quando eu tenho que gesticular. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos desenhar a nossa margem de acordo com a norma ABNT. Então olhem só, como eu posso fazer isso? Um jeito de eu fazer, que eu não vejo como tão prático, né? E eu vou estar ensinando uma outra ferramenta que vai melhorar isso para vocês. Tu poderia vir aqui no comando line, que é o comando mais básico que todo mundo utiliza. Vir aqui no canto, clicar, aponta para o lado que tu quer, digita 25, vai lá embaixo e fecha aqui uma margem de tamanho 25, beleza? Ah, fechou, depois vem apagando o que tu não quer usar. Por exemplo, essa linha que eu desenhei aqui, eu posso vir aqui e dar o delete. Esse é um jeito, é o jeito mais prático? Não, garanto que não é, tem outros um pouco melhores, né? Porém, como eu falei para vocês, o importante para mim é o resultado, é o que tu vai imprimir, é o PDF que tu vai gerar. Se tu fez assim, por mais que tenha levado um pouco de tempo, mas tu conseguiu me entregar o trabalho no prazo, whatever, beleza? O importante para mim é o resultado. E agora aí eu quero que vocês entendam uma coisa. O próximo ferramenta que eu vou ensinar para vocês agora é uma ferramenta mais do grupo, né? Modify, tranquilo? Onde a gente vai desenhar o que? Linhas paralelas a linhas já pré-existentes. Então o que acontece? Eu desenho uma linha. Eu quero criar uma outra linha paralela a ela, que tem uma distância ali pré-criada. Tu consegue utilizar um comando, que o nome do comando, na verdade em inglês ele é offset, né? E em português o nome do comando é deslocamento. Utilizando esse comando, tu consegue criar essa linha paralela à já criada. Tá, professor, por que eles criaram esse comando? Só porque desenhar a folha é um negócio que eu tenho que fazer direto? Porém eu desenho uma vez, depois eu copio, consigo reutilizar. Não, eles já criaram esse comando porque dentro das partes mecânicas é muito utilizado essas linhas paralelas, né, na hora de criar um desenho, e também na parte do desenho arquitetônico. Por exemplo, se tu vai desenhar uma parede numa planta baixa, tu desenha uma linha
que é para desenhar ali o teu quarto, não sei, a tua sala, tu tem que desenhar uma outra linha paralela. Para quê? Para mostrar que a parede ali ela é cheia, né? Onde que a gente vai ver isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Bem simples. Planta baixa. Para quem nunca viu um desenho de uma planta baixa, eu creio que todo mundo já tenha visto, né? Mas para quem nunca viu, qualquer desenho que tu abra de planta baixa, ó, olhem só a parede. Ela é assim, ó. Ela é uma linha paralela à outra. Para mostrar que não, a parede ela tem um espaço ocupado, né? Ó, alguns achuram, pintam a parede. Então aí qualquer desenho que tu abra, tu vai ver isso aí. E aí se a gente não usar essa ferramenta, tu fazer tudo usando o comando line, o teu tempo vai ser bem prolongado. Por isso que eles criaram essa ferramenta, eu sempre mostro ela, né? Porque ela é bem importante para nós, principalmente na área de projetos. Então vamos utilizar agora ela aqui para aprender ela, como é que ela funciona, e também para vocês já terem ela aí no know-how de vocês, né? No leque de vocês de ferramentas aprendidas em prática. Então o comando ele se encontra ali, ó, onde está meu mouse. Beleza? Eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu... Ah tá, vou botar o mouse em cima. Ele já aparece, né? Sempre importante vocês saberem disso. Eu não sei como funciona o comando, para que ele serve. Bota o mouse em cima e respira, dá uma lida. Ó. Offset, create, né? Concentric circles, parallel lines and parallel curves. Beleza? Então o que acontece aqui? Ele cria linhas paralelas a linhas já criadas. Beleza? Então também cria o que? Círculos concêntricos, né? Que são círculos dentro ou fora círculos já criados. Linhas paralelas e também curvas paralelas, beleza? Se tu for traduzir. E é claro, ele traz um texto um pouco maior, ensinando mais especificamente como tu utiliza o comando. Então primeiro ele abre um textinho pequeno, dizendo para que serve. Depois ele abre um texto maior, mostrando o desenho como exemplo, né? E também descrevendo um pouco o comando. Então, ó, you can offset an object at a specified distance or through a point, beleza? Então olha só. Eu já li mais devagar para vocês entenderem. O que acontece? Ó? Tu vai criar uma linha de offset, uma linha deslocada ao objeto que já está criado, já foi desenhado, né? A uma distância especificada, beleza? Ou a um ponto especificado. Então essa frase, aí para quem instalou em inglês, como eu falei, tem que ler ali um pouco mais em inglês e entender, né? Porém para quem instalou em português, vai estar em português ali, mais ou menos traduzido como eu trouxe agora aqui para vocês. Então depois ele fala, depois de você criar, né, ou vamos dizer assim, deslocar um objeto criado, você pode aparar ou estender, né, as outras linhas de maneira a tornar o teu desenho mais eficiente. Então depois ali que ele está te dizendo, basicamente é para quê? Já te dá um próximo passo, uma próxima dica do que tu tem que fazer. Porque o que vai acontecer, né? Se tu olhar o desenho que ele fez ali embaixo, ó, com as linhas vermelhas, o canto da parede vai ficar como se fosse aquela meio jogo da velha, aquela cruz ali, ó. Se tu olhar ali ó, o corner da parede ali, porque se eu mexer o mouse ele vai sumir, né? Mas se tu olhar ali o canto da parede, tu vai ver que ficar ali que foi meio que como se fosse uma linha que estivesse passando. E na hora que tu olha o desenho da planta baixa, vai ver que não, ó, o canto da parede no pintado não dá de ver, né? Mas aqui dá. Ó, o canto da parede não tem aquele detalhe. E aí o que ele faz é o que? Ele te dá uma dica de qual que é a próxima etapa depois do offset. Então ele fala ali, ó. Vamos voltar ali o texto, ó. After offset objects, depois de ter deslocado os objetos, né? You can trim and extend them. Então tu consegue o que? Cortar ou estender eles. De maneira a tornar o método mais eficiente e criar desenhos contendo linhas paralelas, no caso many, né? Muitas linhas paralelas e curvas paralelas, beleza? Daí fica aí a dica de como a gente verifica uma aplicação, uma ferramenta, né, por completo. Quem não sabe como ela é, bota o mouse em cima, como eu falei, respira, dá uma lida com calma. Se está com dúvida ainda, executa ela. Vê o que ela faz no teu desenho, tenta aprender ali a sequência lógica dela, né? E depois tu dá um Ctrl Z, volta atrás, se não era o que tu queria, tá? Isso vocês podem fazer, vocês têm toda a liberdade para fazer isso. Então olha só, vou ensinar agora ela aqui para vocês. Offset, clicou nela, ela já aparece, ó. Specify offset distance. Então o que ele quer primeiro? Qual a distância de offset, de deslocamento, beleza? Então, ó, specify offset distance. Então o que eu quero saber? Tá, qual que é a distância do deslocamento? Qual é a distância do deslocamento? São duas, né? Ou 7 milímetros ou 25 milímetros, beleza? Então primeiro eu vou fazer a 7, porque a 7 ela é utilizada na superior, na direita e na inferior. Então eu vou fazer o que agora? Eu vou especificar qual é a distância, tá? A distância então ela é 7. Digita o 7 e dá um Enter.
Fiz isso, ó. Agora muda, perceba que mudou o íconezinho, né, o cursor para aquele quadradinho, e agora ele pede, ó, selecione o objeto to offset para deslocar, o objeto que eu quero deslocar, beleza? Aí tu vai lá e começa a clicar, ó. Ah, eu quero deslocar esse, então tu clica aqui. E olha só o que vai acontecer, ele vai deslocar todo o retângulo, beleza? Tá, professor, por quê? Era para deslocar só a linha. O que eu falei para vocês? Eu deixei salvo aquele retângulo. E aí o que aconteceu? Deslocou todo o retângulo. Deslocou todo o retângulo para dentro. Perceba que eu consigo deslocar para dentro, como eu também consigo deslocar para fora. Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou clicar, se eu vou com o mouse para fora, ele desloca a linha para fora. Então, o que eu quero? Não, eu quero deslocar para dentro, porque o desenho foi o final da folha. A margem tem que ficar para dentro da folha. Né? Então, boto o mouse para dentro, ele vai trazer... Vai criar um retângulo, né, com a distância de offset em todas as dimensões. Não, professor, mas eu não queria deslocar todas, eu queria deslocar só a linha de cima. Aí vem uma outra ferramenta que eu posso ensinar para vocês. Primeiro eu vou ensinar vocês a copiar uma coisa. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó, no retângulo e vou vir aqui em Copy, copiar, beleza? Copies object a specified distance in a specified direction. Então, olha só, copia um objeto numa distância especificada e uma direção especificada também. Beleza? Daí, ó, with the copy mode system variable, you can control whether multiple copies are created automatically. Beleza? Palavra difícil de falar. Automatically. Então, olha só. O que acontece aqui? Tu pode copiar um ou mais de um objeto. Então, tu pode sair copiando aquilo ali. Então, olha só. Eu posso copiar uma coisa e sair clicando e criando várias cópias, tá? Então, o comando objeto funciona dessa maneira. Interessante vocês saberem disso. Por quê? Ah, eu desenhei uma tomada, eu desenhei uma janela, eu desenhei uma porta. Tu pode clicar ali naquela porta, selecionar ela e sair copiando ela pela casa, vai encaixando onde tu quer. Isso é interessante de vocês saberem, beleza? Principalmente na disciplina de projetos. Tu vai desenhar uma tomada, que é aquele triângulo que você já deve ter visto em instalações, eu não sei, né? Ou estão vendo agora, não sei. E sair copiando aquele triângulo pela casa, distribuindo os pontos de tomada. Por isso que é uma vantagem de a gente utilizar o AutoCAD, né? Então eu vou usar agora para copiar o nosso retângulo. Vou criar uma outra folha do lado que vai ter um processo um pouco diferente, né, na criação das margens. Então olha só, clica em Copy, ele vai pedir Specify Base Point. Então olha só, Specify Base Point. O que ele pede? Especifique o ponto base. E o Specify Base Point, tá? Ele vai te acompanhar em várias ferramentas que tu vai utilizar. Uma delas é o Copy. O que é o Base Point, né? Basicamente é o ponto da onde a tua cópia vai acompanhar o teu cursor, beleza? Isso daí vale para o comando Move, para o comando Copy, para o comando Mirror, para o comando Rotate, para o comando... qual mais ali? Para esses aí que eu citei, beleza? Esse aí é o Base Point. Então olha só, cliquei aqui, eu vou pegar como Base Point o canto inferior da folha conforme vocês estão vendo ali. Cliquei, olha só, criou uma cópia que acompanha o meu cursor, ó, conforme vocês estão vendo aí. Então aquele é o Base Point. Vou criar uma folha aqui e vou lá e dou um clique. Criou uma cópia. Se tu continuar, ó, ele continua criando cópias. Ó. Eu posso criar várias e várias folhas um ao lado da outra. Criei uma, é o que me interessa por enquanto. Então, professor, não quero mais copiar. O que eu posso fazer? Tu vai lá e clica aquela teclinha que eu já falei para vocês, né? Que vai ter que ser usada direto. ESC. De escape, de sair fora. Então, ó, sair fora. Clicou no ESC, fechou. Já executei o que eu tinha para fazer, que é criar uma outra folha. Então eu ensinei para vocês agora o comando Copy, o comando Offset, né, que a gente já vai utilizar mais ele. Vou ensinar mais alguns, tá? O que eu vou ensinar agora? O próximo comando, que esse comando ele é bem simples. O comando, o nome dele é Explode, beleza? Que é explodir, a tradução. Então olhem só, vou botar o mouse em cima. O comando é o Explode. Basicamente ele breaks a component object into its component objects. Então o que acontece? Ele vai quebrar um objeto fechado, né, um objeto composto, em outros objetos, outros componentes de objetos, né? Então o que acontece? Se eu tenho ali um componente que ele é fechado, por exemplo, esse nosso retângulo, ele é fechado. Eu não consigo selecionar só a linha de cima. Eu consigo clicar nele, dar um break, um explode ali, né, para ele separar em 4 linhas. E aí vai virar 4 linhas retas. Então eu consigo utilizar esse comando para quando eu quero separar o desenho. Beleza? Daí tá ali o explode. Daí, vamos ver o que ele fala depois. Explodes a component object when you want to modify its components separately. Então, beleza? Basicamente ele explica, né? Ele vai quebrar o teu componente em vários objetos para te modificar, né, cada objeto separadamente.
Objects that can be exploded include blocks, polylines and regions. Então beleza, basicamente ele está dizendo o que pode ser quebrado, né? Que é os blocos, os polylines, né? Quando eu crio um desenho utilizando polyline, que eu já mostrei para vocês, e regiões, né? De desenhos. Então não precisa quebrar um desenho inteiro. Among others, então tem ainda outros que podem ser quebrados, tá? Como eu posso fazer isso? Duas maneiras. E aí eu já quero que vocês comecem a entender esse padrão. Primeiro, tu pode vir aqui, clicar em Explode, ele vai ficar um quadradinho pedindo, seleciona o objeto que tu quer explodir. Então eu vou selecionar esse retângulo e vou dar um Enter depois. Depois que tu selecionou, tu quer explodir ele em 4 partes, tu dá um Enter. Ó, daí tu vê que some, meio que... Tá, o que aconteceu? Não, parece que não aconteceu nada, né? Tu vai com o mouse em cima, ó, agora não. Tu seleciona só a linha de cima. Tranquilo, porque ele quebrou em 4 partes. Vou dar um Ctrl Z, sugiro vocês já gravarem esse comando, que ele vai ter que acompanhar vocês muito, né? Vou dar um Ctrl Z, ó, Ctrl Z. Parece que não aconteceu nada, mas basicamente ele deu ali um redo, né? Então o que acontece? Na verdade um undo, que é um desfazer, ó. Se eu vou com o mouse em cima, né? Peraí. Ah tá, foi isso, deu certo. Vou com o mouse em cima, ele voltou pro que era antes de eu ter explodido aquele objeto, aquele desenho. E aí eu queria ensinar de uma outra segunda forma, que é o que? Em vez de eu clicar no Explode, selecionar o objeto e dar um Enter, tu pode mudar a ordem das coisas. Como? Tu pode selecionar o retângulo, selecionei ele. Agora eu vou lá e clico no Explode. Clica no Explode e olhem só, ele não apareceu para me selecionar, eu não precisei dar um Enter de novo. Porque ele já quebra, porque tu já veio com algo pré-selecionado. Então entendam isso, tá? Todos os comandos do Modify ali, que modificar, funcionam dessa seguinte maneira, tá? Ou tu clica no comando e vai seleciona o objeto e aí segue, ou senão tu já pode vir com o objeto selecionado e clicar no comando. Qual é o melhor jeito? De novo, tanto faz, beleza? O importante para mim é a execução. Grava um jeito melhor que tu acha de aprender, entende isso, né? Entende ali as mudanças do cursor, que eu falei um pouco isso para vocês semana passada, e executa conforme vocês estiverem entendendo melhor. Dei um Ctrl Z de novo para mostrar uma outra maneira, que é o seguinte. Tá, professor, eu preciso gravar os iconezinhos, porque depois eu não lembro que o Explode é esse aqui. Às vezes eu lembro só do comando, em vez de eu gravar o desenho dele, eu gravo a palavra que identifica ele. Por exemplo, explode, explodir, é uma palavra que às vezes é fácil de gravar, e tu não grava bem qual é o comando. O offset, que é o deslocamento, às vezes é difícil linkar, né, aquele desenho com o offset. E às vezes tu não consegue gravar isso. Tem uma outra maneira de eu acessar? Tem, que aí muita gente usa, que é o que? Tu clica aqui, ó, por exemplo, no que tu quer, ó, nesse desenho aqui, clica nele, tá ali, e tu pode digitar o teu comando. Então olha só, se tu olhar lá embaixo, a gente vai ter aqui, ó, como é que é o nome disso aqui mesmo? Um console, beleza? Um console de entrada de texto, tranquilo? Tradução não é console, é outra coisa, cara. É um console de entrada de texto, mas eu não lembro qual é bem a tradução para a palavra console nesse quesito, tá? Mas é um local onde eu posso inserir um comando via texto, meio como se fosse ali o CMD de vocês aqui para quem não sabe, o prompt de comando aqui, ó. Esse carinha aqui, onde eu posso acessar os arquivos do meu computador tudo via texto, né? E não via visual. Aqui é a mesma coisa, a gente tem ali aquele console que a gente consegue inserir algumas coisas via texto, então tu consegue digitar o teu comando. Então, por exemplo, eu selecionei, eu posso começar digitando. Eu quero digitar a palavra explodir. Para entrar no comando explodir, o que eu posso fazer? Começa, né? X. Aí tu vai colocando, ó, ele já vai te dando algumas dicas. Ó. Tu quer entrar no extend? Ou tu quer o exit ali, que é o sair, né? Ou é o explode, ó, porque EX linka a vários comandos. Aí tem o EXT, que é o extrude, o external reference, que é referências externas, export PDF, e assim vai indo. Não, mas eu quero explode, então tu vai digitando EX, tu pode já clicar para baixo e já ir no explode, dar o enter, ou então tu pode digitando, ó, PL, ele já vai meio que trazendo. Então ele precisou de EXPL para entender que é o explode. E se tu já viu que ele já linkou o que tu queria, ou normalmente vai ser mais rápido já digitar direto, já vai saber, né? Explode, ó, digitou explode, enter, já executou o comando. Então tu consegue acessar também via console de texto, beleza? Então, tipo ali, o comando line, tu consegue acessar, o comando fillet, train, daí claro, em inglês, né? Rotate, move, copy,
E aí em português tem que digitar em português. Explodir, copiar, recortar, apagar, linha, polilinha, círculo, retângulo, tudo em português. Ele tem que digitar em português para te acessar, e em inglês é inglês, tá? Por isso que, de novo, se tu tem uma noção meio básica de inglês, quer arriscar, sugiro instalar em inglês até para treinar e para ir pegando, né? Para quem não sabe quase nada de inglês, tudo bem, instala em português, a gente vai estar dando assessoria por aí também. Então eu explodi também, tá, pessoal? Separou em 4 partes, conforme eu falei. Então agora a gente separou em 4 partes, vamos gerar, né, offsets, que seriam ali os deslocamentos de cada linha separada. Então eu vou lá agora em offset, ó, eu posso clicar, ou se não eu posso digitar, ó, offset, digitei ali a palavra offset, dou um enter, specify offset distance, então tem que especificar de novo. Ele já vem com o que eu tinha usado antes, o set, então eu já posso dar um enter. Se não, tu pode digitar de novo e dar um enter, tá? Se tu não tem certeza. Clica em cima, ó, desenha a linha só de cima, viram ali, né? Depois vem aqui na direita, desenha a linha só da direita. Vem aqui embaixo, desenha a linha só de baixo, beleza? E na esquerda, opa, na esquerda não, na esquerda é 25. Então o que eu tenho que fazer? Dá um ESC para sair do comando, vai lá em offset e digita agora 25 e dá um enter. Ó, agora ele vai criar um offset de tamanho 25. Perceba que vai ficar diferente, né? Clica no lado da esquerda e gera uma linha para dentro. Vocês vão ver que a linha ela é mais distante da margem da folha real. Beleza? Então vocês já começaram o que? A entender agora um pouco como funciona o comando offset. Por que ele é tão importante? Desenhar a margem de folha e principalmente, né, a aplicação voltada para nós, desenhar a segunda linha paralela das paredes, porque a gente vai ter que entrar nesse ponto aí. A gente tem que desenhar uma planta baixa para aprender, né, para depois desenhar o projeto elétrico em cima, tá? Então já comecem a gravar esse comando, porque ele vai ser bem usual. Porque tu vai desenhar a tua casa, normalmente quando tu começa o desenho é como? Desenha tudo em linha reta, né? O quarto é tanto por tanto, aqui é o banheiro do lado é tanto por tanto, mais ou menos. Depois tu vai criando ali o duplicado das paredes, para ir fechar o teu desenho como ele é mais ou menos aproximadamente. Então tá, criamos aqui essa margem. Vamos continuar agora aqui. Tá, agora aqui, professor, o que tu faria nesse próximo etapa? Como agora eu já ensinei o explode, nesse caso o que eu faria? Clica aqui, digita explode e explodir agora a parte de fora em 4 linhas, né? E gera com o comando offset de 25 a linha da esquerda. Aí eu já fiz todas as 3 margens 7, tudo bem, ela passou ali, a gente já vai apagar aquilo ali, né? E agora vem a desenha a linha da esquerda, beleza? E agora vem o que? Um outro comando que eu vou ensinar, que é o comando trim, T-R-I-M, que é o comando para vocês, não é recortar, eu falei recortar, né? Mas é o verbo utilizado, né? Que eles traduziram é aparar, beleza? Por quê? O verbo recortar normalmente está muito associado ao recortar e colar, né, do Windows. E aqui que a gente se entende, quando tu recorta uma coisa de um lugar para o outro, ele apaga aqui e aparece ali. Aí para eles diferenciarem, provavelmente eles optaram, né, pelo aparar. E aí o aparar, normalmente o que eu faço com os alunos para fazer uma associação? O aparar é meio que quando tu vai cortar o cabelo. Tu faz o quê? Tu apara o teu cabelo, né? Por mais que o pessoal fala cortar o cabelo, né? Também o verbo poderia ser aparar, que é o quê? Tu mantém uma parte, né, do cabelo e recorta dali para baixo. Tu apara dali para baixo. Tu meio que apaga, né? Porque tu vai jogar no lixo aquilo ali e vai embora. Aqui o aparar é a mesma coisa. Por quê? Eu quero que essa linha ela exista até aqui. Daqui para frente eu quero que ela suma do meu desenho. Então eu vou aparar daqui em diante, beleza? Isso é o verbo aparar. Percebam que ele é diferente do apagar, que é um verbo, muda uma letrinha só, né? Mas sua aplicação é totalmente diferente. O que é o apagar? No apagar tu não consegue cortar parte do objeto, sumir com parte dele, parte da linha, uma metade da linha. Não consigo apagar metade da linha. O que acontece? Quando tu vai no apagar, tu seleciona a linha e dá o apagar, ele some com a linha inteira. Então o apagar ele apaga totalmente o objeto. O aparar não, ele recorta uma parte do objeto. E aí aqui tá. Estão vendo aqui essa margem? Olhem só. Essa margem aqui, você já deve ter feito um desenho técnico no ensino médio, provavelmente. Já deve ter desenhado margem com caneta e papel, com lapiseira e régua, né, no papel. Uma margem de um padrão de desenho. Normalmente na disciplina de desenho técnico, né? Tu vai lá e bota a régua, tal, mede, marca, depois vem, risca uma margem.
risca outra. E aí tinha gente que ficava um pouquinho torto, tu conseguia anotar, ia lá e apagava, ia lá e riscava de novo. Ou se não, ou deixava torto mesmo. Mas olha só aqui a gente fez 4 linhas retinhas, tá? Tenho certeza que elas vão sair retinhas. Uma coisa importante, elas ficaram passando ali nos cantos. E o que eu quis fazer, né? Como vocês já desenharam lá, vocês já sabem que não. Quando eu desenho uma margem, né? Normalmente esses cantos aqui não devem ficar. A gente tinha que apagar, né? Lá na disciplina. Aqui é a mesma coisa, tá? Se tu for vir aqui de imagens, ó, elas não têm aqueles cantos, ó. Esses cantos são aparados, recortados, né? Que é o que a gente vai aprender aqui agora. Então, voltando um pouco, né? Olha só. Como a gente faz agora para parar só o que passa daqui para cá, ó, o que ele passa? O que eu posso fazer? Na verdade, o que tu vai ter que fazer, né? Tu vai ter que vir aqui no comando trim, ó. Trims objects to meet the edges of other objects, beleza? Tô lendo bem pausado aí. Trims objects to meet the edges of the other objects. Então olha isso aqui, eu vou aparar objetos que encontram, né, to meet, que encontram com edges ali, no caso meio que seriam bordas, né? Bordas de outros objetos, lados de outros objetos, beleza? Então o que acontece? Eu consigo aparar objetos que se encontram com partes ou lados de outros objetos, beleza? Lendo essa frase talvez tenha ficado um pouco confuso, na aplicação vocês vão entender, né? To trim objects, para aparar objetos, selecione o limite, the boundaries, que ele chama ali, que seria, por exemplo, o 2 dedinhos, 3 dedinhos do cabeleireiro. Vou cortar meu cabelo, corte 3 dedos. Normalmente as mulheres fazem mais isso, né? Cortem 4 dedos do meu cabelo. Ele vai lá e mede mais ou menos, né? E corta. Esse boundary seria isso, limite. Eu quero cortar até aqui, beleza? Claro, não vai dizer 1 dedo, 2 dedos, 3 centímetros no AutoCAD, mas tu vai dizer, eu quero que corte até aqui, beleza? Tu vai dizer esse boundary, que seria isso. Then, depois, né, então, ó, to trim object, select the boundaries. Então selecione os cantos, né? Then, então press enter, aperte enter e selecione os objetos que tu quer cortar. Então olhem aqui, ele explica o processo. Primeiro tu seleciona os boundaries, os limites, tu diz quantos dedinhos tu quer cortar. Depois tu aperta o enter e então vai cortar. Porque vocês vão perceber que o boundary é o seguinte, no cabelo a gente não nota isso, né? Mas tu tá com o teu cabelo ali, comprido. Corta 4 dedos do cabelo pro cabeleireiro. O que ele vai fazer? Normalmente ele vai cortar aqui, né? Porque ele já vai entender que cortando aqui, o que cai, né, é o que tu quer eliminar. O AutoCAD é um pouquinho diferente, porque o 4 dedos que diz aqui, às vezes tu quer cortar o 4 dedos e quer guardar esse 4 dedos aqui. Por exemplo, tô com o cabelo comprido, eu quero cortar uma parte para doar e o restante raspa fora. Seria meio que isso. É o que ele está dizendo ali. Depois tem que dizer o que tu vai cortar, porque tu selecionou aqui o limite. Tu pode cortar o que está na direita desse limite ou o que está na esquerda, que tu quer assumir. Por isso que tem que definir isso antes. E eu estou explicando bem pausadamente o trim, porque é dúvida de muitos alunos, tá? Conforme eu falei para vocês, já dei essa disciplina antes, eu sei onde eles mais pecam, onde eles mais demoram para entender. Por isso que eu estou de novo, bem pausadamente explicando. To use all objects as boundaries, né? Press enter at the first select objects prompt. Então o que acontece? Primeiro no caso, para usar todos os objetos como contornos, né, como boundaries, como limites, aperta o enter e seleciona o teu objeto inteiro. Tu pode fazer isso também, tá? A gente vai verificar aqui agora. Então primeiro vamos acompanhar aqui como funciona. Então eu vou clicar aqui em trim, ele vai pedir, ó, select object to trim. Então seleciona o objeto para cortar. Então eu vou lá e seleciono esse cara aqui. Ele já vai lá e corta fora antes, beleza? E aí aqui está uma coisa que eu já queria frisar para vocês, tá, professor? Mas o professor falou primeiro que tinha que selecionar os limites. Tá certo isso aí? Não tá errado, tem certeza? O que vocês entendam é o seguinte, galera, ó. Essa foi uma modificação que o AutoCAD 2021 trouxe em relação ao 2020, ao 2019. Algum aluno está com a versão mais antiga que a 2021 aí ou não? Alguém pode se manifestar, por favor? Dizer que sim, que não? Ó, professor, eu instalei a versão 2018 ou 2019. Alguém instalou uma outra versão que não a 2021? Eu instalei a 19. Tá. Tu tá com ele aberto aí ou não? Sim. Tá. Tu consegue compartilhar a tua tela com a gente? Eu tô usando pelo celular. Não, então beleza, tranquilo, sem problema.
Tudo bem, então a gente ficou sem isso. Não sei se alguém aluno aí que está usando a versão mais antiga consegue compartilhar a tela. Eu queria para poder mostrar o que acontece, né? Quando eu estou na versão 2019, tu deve estar vendo por aí, né? O que vai acontecer? Na hora que tu clica no Trim, ele não vai dizer assim, ó, select Objects to Trim. Ele vai dizer alguma coisa assim, selecione objeto, ou se ele vai dizer, eu não sei se ele vai estar tão específico, né? Select Object to Boundary. Não sei se ele chega a ser tão específico quanto isso. Eu acho que ele bota só selecionar objeto. Por quê? Nessa versão mais antiga, tu tem que selecionar primeiro o quê? Os teus boundaries, os teus limites. Então, se fosse na versão mais antiga, deixa eu ver aqui se eu consigo acessar. Quick Standard. Tá, beleza, não mudou nada. Fancy, Crossing, Edge. Deixa eu ver se no Edge aqui ele me deixa fazer isso. Não me deixou acessar. Tranquilo. Deixa eu só desligar aqui o negócio para ver, pessoal. Fechou. Opa. Então aí aqui, conforme eu falei para vocês ali, né? Na versão mais antiga, primeiro tu teria que selecionar os objetos. Então, na versão mais antiga, tu iria clicar nessa linha aqui e ele iria selecionar a linha inteira. Aí depois tu daria o Enter e viria cortando o que tu não queria utilizar. Na versão mais nova, eles meio que tentaram criar uma IA, né? Uma inteligência, né? Não sei se é uma inteligência artificial, mas eles tentaram implementar uma inteligência que é o quê? Meio que já observando o teu formato, teu desenho, e já cruzando as linhas, ele já meio que identifica o que seriam os teus boundaries automaticamente, e aí tu só realiza o quê? O apagamento de linhas que estão cruzando alguma outra aplicação, né? Aonde que isso poderia implementar, né? De problema, né? Por exemplo, aqui, ó, vou desenhar uma outra linha aqui no meio, de qualquer jeito mesmo. Ó, desenha essa linha. Tu vem aqui em Trim. Aí na hora que tu vem aqui no carinha para apagar, ó, o que ele vai pedir? Ah, ele voltou pro modo antigo. Eu consegui botar pro modo antigo. Beleza. O mode ali agora que implementou. Beleza. O modo antigo é assim, então. Ó. Que bom que deu para fazer. Agora aqui, ó, eu seleciono esse cara. Ó, selecionei ele. Esse cara é o meu limite. O que vai acontecer agora? Tu vem lá e dá o Enter. Aí então o Enter vai dizer, ó, selecione o objeto para cortar. Então olha só aqui. Esse cara é o limite, né? O que eu posso fazer? Eu posso apagar a linha que está passando para cima dele ou a linha que está para baixo dele, como eu poderia apagar aqui também, ó, que seria a margem, né? Que não é o que eu quero apagar, né? Mas eu só estou mostrando. O que eu quero apagar é esse cara aqui. Tu vem aqui, puf, apaga dali para cima. Ah, o que mais que eu posso apagar? Ah, eu quero apagar já aqui também. Vem aqui, apaga ali também. Apagou aquelas linhas, já fechou ali. E aqui no meio, ó, se eu quisesse apagar a parte de baixo, eu apagaria, ele ficaria só dali para baixo. Depois, é claro, né? Eu vou apagar que essa linha não faz parte daqui. Trim, Mode. Aí se eu vim por Quick, é a versão mais nova. Daí para quem está com a versão mais nova, ele já meio que tenta identificar esse cara ali. E aí talvez é o que atrapalharia aqui, né? Se eu tivesse uma outra linha aqui no meio, eu vim aqui em Quick, ó, ele ia apagar dali para lá. Ah, mas eu queria apagar isso aqui, ó. Tudo bem, eu teria que apagar, clicar aqui e clicar aqui. Aí sim ele apagaria o que tu queria, por assim se dizer. Enquanto que fosse no modo antigo, não, daí teria um clique só, né? Então, como eu falei, os dois modos não são difíceis, tão difíceis assim, mas eu explico bem pausadamente, com bastante exemplo aqui para vocês, porque, de novo, né? Eu sei que é dúvida dos alunos esse carinha aqui, que ele é utilizado bastante. Então é importante vocês saberem disso. Ó, fui lá e apaguei elas de cima. Agora eu posso apagar as outras, né? E aí que tal? Eu posso vir selecionando aqui, ó. Eu vou selecionar todas as margens. Selecionei. Vou em Trim e já venho apagando. Eu vou apagar isso. Apago aqui. Apago aqui. Porque o limite aqui tá ali, né? E esse cara já limita aqui também, ó. Ó, já apaga ali também. Apaga aqui, apaga aqui. ESC. Desenhada a nossa margenzinha certinho. Conforme tem que ser, padrão BNT. Tudo certinho como tem que ser, beleza? Então tá desenhado aqui. E aí, continuando, ó, vamos apagar agora esse cara aqui. O que eu posso fazer? Ó? Uma coisa que eu aconselho para... seleciona tudo, vem aqui em Trim e tal e vem apagando. Ó. Apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui, esse aqui, dá o Enter ou dá o ESC, fechou. Temos duas folhas desenhadas com margens padrão ABNT. Para a gente poder pegar o nosso desenho agora e colocar dentro. Por que é importante então a gente desenhar uma folha de tamanho A4? Porque daí a questão é o seguinte.
Deixa eu ver uma coisa interessante pra gente desenhar aqui, só um minuto. Vamos ver se esse cara aqui vai ficar legal. Vamos desenhar, não sei se dá de vocês verem aí, vou dar um zoom aqui, né? Essa chave aqui, tá? Não vai ficar exato 100%, por quê? Porque precisaria de um paquímetro para poder tirar as medições dela bem, né? Porém, eu vou utilizar uma régua que eu tenho aqui, essa régua aqui, ó. Vou tirar as dimensões dela, vou desenhando ela aqui para vocês irem vendo. Vou botar ela para dentro dessa folha, vou imprimir na minha impressora aqui, que eu tenho aqui do lado. Eu vou pegar essa chave e vou botar ela em cima do meu desenho, para nós ver se vai bater um em cima do outro. Depois eu vou tentar mostrar para vocês, né, com a folha atrás e a chave na frente, para vocês verem como eu falei para vocês a questão do poder do AutoCAD, porque que ele é tão legal, né? Vamos tentar implementar um pouco disso. Então olha isso aqui, deixa eu só abrir aqui um pouco de espaço. Fazer o seguinte aqui que vai ser mais rápido. Vou desenhar aqui rapidamente, né? Como eu falei pra vocês, não vai ficar 100% certo, né? Porque a gente não tem aqui um paquímetro. Deixa eu meio que desenhar aqui o outline dele, a caneta. Mais ou menos aqui. Fechou. Olhem só, essa chave ela vai ter aqui, né? De largura. Rapidamente pra gente poder verificar aqui. Mais fácil ver assim. Aproximadamente está 1,7, 1,75, por assim se dizer. 1,75, beleza? Então vou botar aqui, ó. Essa chave ela tem aqui 1, que vai ser 17,5, né? Porque a gente está desenhando em milímetros. Opa, 17,5. Tá aqui a nossa chave, o começo dela, beleza? Lembrando que ela tem esse formato, o que eu medi foi a parte de cima dela aqui, ó. Agora vamos medir essa parte aqui, que é a lateral. Ó, então a parte lateral dela, ela vai ter 14 por aí, 14 milímetros, vamos desenhar aqui, 14. Tranquilo, já vou desenhar esse retângulo. Depois a gente faz o... Provavelmente ela deve estar centrada aqui, né? Meio milímetro de um lado, meio milímetro do outro. Fechou, está centrada. Ela tem aqui, ó, um círculo de meio milímetro. Então ela tem aqui um círculo. Aí aqui a gente vai usar o comando círculo, ó. Circle. Clica aqui em Specify Center Point. Então eu quero especificar o ponto central do círculo. Clica. E agora ele pede o valor do raio. Já mostrei semana passada pra vocês que a gente conseguiu mudar de raio para diâmetro, né? Mas vamos lá. Ela tem aí 5 milímetros de diâmetro. Então é 2,5 de raio. Ou se não, eu posso clicar no D, dar o diâmetro e botar aqui 5 milímetros. Ela tem esse furo aqui, ó. Que eu desenhei aqui agora foi esse furo aqui onde a gente bota aqui o chaveiro, né? De 2,5. Mais ou menos a distância, e por isso que eu falei, a gente não tem paquímetro, né? Do centro desse círculo, que é mais ou menos aqui, a ponta superior, meio milímetro. Então, ó, daqui de cima da chave ao centro do círculo tem aproximadamente 5 milímetros. Ó, então mais ou menos aqui a chave. Acho que é mais ou menos justo, porque ele vai dar ali 2 do topo. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, daqui a aqui tem que ter mais ou menos 2,5. Foi isso aí mesmo, fechou. Já desenhamos praticamente a parte de cima da chave, tá? Eu sei que ela é arredondada, tá? Esse raio a gente consegue criar. Eu até vou fazer ele aqui. Esse raio, mais ou menos, tá? De novo, né? A gente não tem paquímetro. É um raio, eu creio aí, né? De 1, por aí. Deixa eu ver aqui. 1, raio de 1. Então aqui, ó. Vou no comando fillet, que é esse cara aqui, ó. Rounds and fillets the edges of objects. Então basicamente ele faz o quê? Arredonda os objetos. Clica nele, não vou me ater, não vou focar muito nele, porque ele não é tanto o foco da nossa aplicação, né? Selecione primeiro os objetos. Então eu venho aqui, ó, e seleciono. Mas antes disso eu vou voltar. Eu vou clicar R para entrar com o valor de raio. O raio, conforme eu falei para vocês, era 1 milímetro, né? Então é 1, Enter, selecionou, selecionou. Ó, arredondei aqui em cima. Até parece que é um pouco maior, talvez, esse raio. Para nossa chave não ficar tão... Será que é 2,5?
Acho que é 2, acho que é 2. Vamos voltar então. Fillet, R de rádios, 2. Clica aqui, ó, já ficou um raio maior. Enter, vamos arredondar aqui também. Aqui também. Aqui também. Fechou. Está arredondado aqui os 4 cantos da chave. E agora vamos desenhar a parte aqui de baixo, porque ela é uma chave é aquela para te levar pro chaveiro e ele fazer, né? Então a chave crua, não sei bem qual é o nome dela. Então olha só, mais ou menos ela vai ter aqui 2,4 milímetros de distância e de largura em torno de 7, é 2,4 por 7. Então vamos lá, ó. Aqui 2,4 para baixo, 2,4, opa, 24, desculpa, 24. Para a esquerda, né, como eu falei para vocês, era 0,7, então vai ser 3,5 para a esquerda. E agora eu posso até usar o comando offset, ó, offset 7, né? Clica aqui, fechou lá, ok. Vem aqui, ó, vamos usar o comando extend, ó. Extend para estender ele até aqui. Então deixa eu apagar esse cara aqui do meio, vir aqui no comando extend, estender ele até lá, ó. Estendi a linha e fechei. Tá aqui, né? E agora a gente pode usar o comando trim para apagar esse cara aqui do meio. Então aqui, ó, aqui tá o desenho da nossa chave. Ó, a chave, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela por inteira. Ela é assim, ó, retângulo. Até tá escrito ali, ó, a palavra stand ali, ó. Não sei se vai dar de ver. Ah, não vai focar. Não é porque ele tá focado em mim, né? Por causa do webcam. Mas tá escrito stand aqui, ó, que é a marca da chave. Então vou escrever aqui, ó, usando o comando text, para vocês já verem como é que funciona. Text, cria uma caixa de texto e digita stem. A fonte da chave, tá, é uma fonte deles, eles devem ter desenhado eles mesmos. Então não vou encontrar nada parecido, vou deixar assim mesmo em Arial. Stem, seleciona ela, né? Comando move, enter, clica e vamos botar ela mais ou menos centrada aqui, ó. Nosso stem, a nossa chave. Fechou. Tá aqui a nossa chave, stem desenhada, né? Depois a gente vai fazer o que agora? Vamos imprimir e botar essa chave em cima para tirar aí a prova dos 7. Como eu falei, se não ficar tão exato, ficar um pouquinho parecendo as linhas, né? Porque estou usando régua, não estou usando paquímetro, né? A gente usa os recursos que tem aí na pandemia. Então olha só, tá aqui a nossa folha, beleza? Primeira coisa importante, o que a gente precisa imprimir dessa folha? A gente vai precisar imprimir a margem de dentro. Não é para imprimir a margem de fora, porque ela está bem na borda da folha, ela não tem como sair, tá? Então eu não vou imprimir a parte de fora, vou imprimir a chave e a margem de dentro. E aí vem a questão, vamos criar agora camadas, que a gente já fez semana passada, para identificar isso. Então a primeira coisa, vou criar uma camada para a chave, uma camada para a margem e uma camada para a folha. Então vamos lá, Layer Properties, que é propriedades de camada, né? De camadas, é isso mesmo. Venho aqui no menu New, novo, e vou criar aqui a camada folha. Vou deixar em branco, vou travar aqui a impressorinha, o plot. Por quê? Eu não quero que a camada folha saia, que é as bordas da folha, a borda mesmo, né? Não a margem, a borda da folha eu não quero que saia. Travei o plot. Para quê? Para ela constar, para mim ter como referência na hora de desenhar, né? Porém, eu não quero que ela imprima. Então, bloqueei aqui o plot. Crio aqui um new, vou chamar agora de margem. Vou deixar branco também, porque o branco sai preto, tá? Não tem problema nenhum ficar em branco. E vou desbloquear o plot, ó. Agora vai imprimir, margem vai imprimir. Feito. Vou criar uma terceira camada, que eu vou chamar de chave aqui. Poderia botar até desenho mesmo, produto. Vamos botar uma cor diferente agora, vou botar um azul forte aí. Ok. E vai imprimir também, beleza? Criei as 3 camadas já rapidamente. Criamos, né? Agora vamos lá, vamos selecionar a parte de fora, que é o que a gente vai imprimir. E vamos mudar para a camada folha, vai ficar branquinho ainda. Vamos agora selecionar a parte de dentro, que é a margem, e vamos mudar para a camada margem, beleza? Já foi para a margem. Vamos selecionar o desenho da chave e vamos botar para a camada desenho. Ficou azul, ok, eu tinha escolhido azul mesmo. Vamos botar aqui, ó, no meio da nossa folha, mas qualquer lugar aqui mesmo, botar aqui. O que vai ter que ser agora na minha impressão da impressora? Vai ter que sair. Nem sei, deixa eu até ver se ela tá ligada. Deixa eu dar um return aqui pra... Tá ligado.
que ela vai ter que sair? Uma folha em branco com a margem desenhada, vai sair escrito Autodesk nos cantinhos, né, conforme eu já expliquei para vocês, com a chave no meio impressa, beleza? É isso que vai ter que sair e vamos ver agora. Como eu faço agora para imprimir? Venha em Plot, selecione a impressora, que não vai ser a Non, vai ser a L4160, porque é a minha, né? Eu já vou botar direto para imprimir. Normalmente a gente tem que fazer o que? Um Plot Style Table, que é o que? Qual vai ser a cor do meu desenho? Vai ser preto e branco? Vai ser monocromático? Vai ser colorido? Vamos imprimir colorido aqui, ó, acad.ctb. Quando eu boto isso, ele linka daí. O azul que eu desenhei vai sair azul no desenho. O branco que eu desenhei vai sair preto no desenho. Ele já faz essa linkagem para ti. Se tu bota amarelo, sai amarelo. Se tu bota lá no monocromático, não. Ele cria escalas de cinza para enquadrar. Se tu bota, desculpa, no monocromático ele joga tudo que é cor para preto. Se tu bota em grayscale, que é escala de cinza, ele vai criar o que? Uma escala de cinza de acordo com a cor. Tipo, uma cor amarela vai ser um cinza fraquinho. Um preto vai ser um cinza forte. Na verdade vai ser bem preto, na verdade, né? Para criar essa escala de cinza. Então o que eu fiz aqui agora? ACAD-CTB. Linkei para ser colorido. Vou dar um Center de Plot para centralizar a plotagem. Aqui no ato plot, ele pergunta o que tu quer imprimir. Tu quer imprimir tudo que está na tua tela, uma parte? O que tu quer imprimir? Tu tem que selecionar o que tu quer imprimir, né? Eu posso vir aqui em Window, de janela. Na hora que eu clique em Window, some tudo mesmo. É isso mesmo que tem que acontecer. Agora aqui eu venho aqui e especifico o que eu quero imprimir. Eu quero imprimir essa folha só da direita. Da esquerda a gente fez, mas não quero imprimir. Selecionei ela, ó. Ele já meio que enquadra ali, vocês estão vendo, né? No desenho. Ó, tá enquadrado ali. Fit to Paper. A gente pode vir agora aqui em Preview, né? E verificar o nosso desenho. Ó, tá aqui o nosso desenho. Ele vai ter que sair assim. Ok. Fechou, né? Tá ali colocado. Qualidade normal, poderia aumentar, mas vou deixar normal para não gastar tanta tinta. E agora sim, vamos em OK. Beleza? Se a internet estiver funcionando, tudo estiver ok, ele vai imprimir. Ele já deu sinal de vida. Então tá, ó. Vocês verem, tá aqui impresso, beleza? A nossa chavezinha Stan ali. As margens impressas, ó. A inferior 7, lateral direita 7 e a superior também 7, direita 2,5, padrão BNT, conforme a gente precisa. Agora se eu vir aqui e colocar a chave, vou tentar botar ela aqui meio do lado, vai ser ruim de fazer na câmera, né? Mas deixa eu já meio que arrumar ela aqui. E colocar ela aqui do lado. Vou botar em cima da mesa. Vou pegar a câmera e mostrar pra vocês. Vou botar ela primeiro do lado e depois a gente vai tentar botar em cima. Ó, vou pegar aqui a câmera e mostrar pra vocês. Então olhem só aqui, pessoal. Ó, meio que aqui, ó. Olhem só, tá meio embaçado, mas dá de ver, né? Ó, a chave Stan desenhada, medida com régua, né? Sempre importante frisar isso. Em comparação, deixa eu ver se assim ela vai focar, peraí. Se eu der um stop start. Não, peraí que deu chibu aqui. Tá, iniciou de novo o servidor. Android Cam, start. Fechou. Vamos ver se vai focar melhor ali. Então olha só aqui, ó. Chave Stan. Beleza? Uma do lado da outra. Ok, vocês estão vendo que o desenho ficou bem em cima, né? Vou tentar botar aqui em cima pra vocês verem se vai sumir a parte azul. Botei em cima. Não sei se dá de ver aí, mas o desenho basicamente sumiu. Tá um pouquinho torto, né? Aqui, ó. Basicamente um pouquinho mais arretado, peraí. Sumiu. Por quê? Porque o desenho da chave realmente ficou na escala certinha. Basicamente medi com régua, desenhei ele, ó, botei na folha. E o desenho que eu fiz no computador saiu exatamente como o tamanho que ele tem que ser. E é isso que, conforme vocês traz de vantagem. Tá, professor, mas uma casa não vai caber dentro de uma folha. Tem muita gente que talvez vai se perguntar. O que a gente faz? Imprime em escala. Diminui a escala dela. E aí, se o pedreiro, o eletricista vir com uma régua, medir o desenho dele e aplicar a escala, no caso, multiplicar ou dividir aquele valor da medida, ele vai ter o valor do tamanho real. Por exemplo, uma parede de 1 metro vai estar numa escala de 1 para 10. Vai estar desenhada com 10 centímetros no desenho.
o cara mede com a régua, ele dá 10 centímetros na régua. Ele vai lá e multiplica por 10, é igual a 100 centímetros, que é igual a 1 metro. E aí ele consegue, a partir da escala, trazer para o tamanho real. E aí aqui que está a mágica do AutoCAD. O que ele consegue nos entregar aí, né? Por isso que a gente está utilizando ele, né? Porque a gente precisa dessas dimensões reais. Precisa saber de quantos vai de cabo, de eletroduto, tem que ter um tamanho real para se basear, né? Pessoal, conforme eu falei, ia ser bem simples mesmo a aula de hoje. Desenhamos uma folha, aprendemos mais alguns comandos. E aí é que tá. O que eu vou disponibilizar para vocês então? Esse lista de exercício 1 aqui, ó. Vocês estão vendo aí na minha tela. Tá, professor, essa lista aqui é bem mais complexa do que a gente fez hoje, né? Essa que é a ideia. O que é a ideia? Tu vai pegar a peça em 3D, define uma vista como frontal. Qualquer vista que tu define como frontal para mim tá ok. Mas normalmente tá. Eu defino essa aqui como frontal. Vocês vão ver que no exercício que eu corrigi eu vou definir essa como frontal. Sempre essa aqui, ó. Daí talvez essa aqui, né? Que é onde tem mais detalhes. Aí normalmente aquela ali que é frontal. E aí depois, pessoal, qual que é a ideia? Semana que vem eu já vou entrar corrigindo esses exercícios. E aí é claro, né? Talvez eu vá corrigir todos, talvez eu não vá. Vai ter gente que não conseguiu fazer, vai ter gente que vai pedir um tempinho e tal. Daí o que eu vou fazer então? Semana que vem. Pelo menos eu vou chegar corrigindo o primeiro ali. De cara o primeiro. Daí eu corrijo o primeiro, qualquer coisa eu dou um tempinho para vocês tentarem fazer. A gente pausa, tal, dá uma paradinha, depois eu volto corrigindo o segundo. Aí vocês veem a gente se acertou. Daí não conseguiu, voltamos no terceiro. Porque eu sei que vocês têm outras atividades também da escola para fazer, né? Porém fica aí de tarefa, quem quiser fazer todo ele, ok, pode fazer até para treinar. Depois eu venho corrigindo para ver, né, se vocês acertaram. Como são 2 aulas, talvez não dê tempo, né, de eu corrigir todos. Porém, eu vou mandar para vocês a resolução de todos, que até já está pronto, né, que eu já fiz semestre passado no AutoCAD, onde está todos os desenhos já feitos no AutoCAD. Eu não vou mostrar já essa resolução de cara semana que vem no início da aula, eu vou mostrar lá no final, porque eu vou fazer com vocês o desenho, para vocês verem o processo. É diferente de eu entregar a resolução, é diferente de entregar a solução, né? Eu vou estar fazendo a resolução com vocês, que é mais completo e vai ser melhor para vocês. Tranquilo, pessoal? Alguém for com dúvida em algum comando? Alguém executou em paralelo comigo, for com dúvida em alguma coisa? Tem algo a relatar, trazer para a turma? Não? Então beleza, vou entender o silêncio como tudo ok, tá? Eu peço para vocês, tá, pessoal, gerou dúvida, não estou conseguindo abrir AutoCAD, não consegui instalar, por favor, venham falar comigo, aproveitem, claro, o tempo em aula melhor ainda, né, para os alunos poderem ver, às vezes o erro de vocês é o dos outros, né? Porém, de novo, né, eu sempre vou estar disponível lá no grupo, no privado do WhatsApp, podem me chamar por lá, eu já respondi a alguns, inclusive, e eu vou estar sempre disponível aí, claro, né, quando for do horário de aula, assim que eu ver, né, quando possível, quando eu poder responder, né, para ajudar vocês. Coisas que poderiam ser feitas a mais aqui antes da gente encerrar a aula, tá? Eu poderia ter feito aqui, ó, colocado as medidas da chave. Foi o que eu medi ali, né? 17,5 por 14. Aqui daí eu medi o raio, né? Vou botar aqui em rádios. 2,5. O rádio desse cara aqui também eu botei 2. Se vocês verem que eu desenhei o que eu fui falando, né? Aqui 24, né? Aqui 7. Ó, basicamente eu medi com a régua e vim desenhando. Eu poderia botar as medidas e imprimirem também, sem problema algum, né? No mais, galera, é isso aí, tá? Gravação vai estar no OBS, então eu vou ter que gravar ele, vou ter que subir no YouTube, então não vai estar disponível tão rápido quanto a gente trabalha no Teams, né? Mas assim que estiver disponível eu vou estar avisando vocês. Deixa eu só pausar aqui a gravação.